Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez para darmos início ao programa Espaço Jovens de Valor. E é sempre muito bom nos encontrarmos nesse espaço. Convide seus amigos, pois hoje a programação está uma bênção. Amém! Olá, queridos jovens, adolescentes e todas as pessoas que estão nos assistindo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Que bom estarmos juntos novamente. Estar em sua companhia é bênção de Deus para nós. Esse programa veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Fique com a gente e aproveite para compartilhar o link em suas redes sociais. Marque o Instagram, @IEADPE Jaboatão. Isso mesmo. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não esqueça de dar o seu like para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Hoje estamos tendo a honra de receber alguns servos do Senhor escalados pelo nosso pastor Paulo Cristóvão para responder as perguntas dos jovens aqui presentes. Temos a honra de receber o presbítero Brivaldo, é uma honra, nosso irmão. Pastor irmão Rinaldo, é uma honra para todos nós estarmos aqui. Amém. Com todos os jovens, aproveitando esse espaço, esse momento único que Deus tem nos dado. Amém. E louvamos a Deus pela vida dos nossos líderes, como nosso pastor presidente, Amém. pastor Paulo, que tem influenciado a juventude nesse momento tão difícil que estamos vivendo. É uma honra estarmos aqui. Amém? Amém. E também temos a presença do jovem Pedro Jorge. Seja bem-vindo. Pai do Senhor, meus irmãos, para mim Amém. também é uma honra estar aqui reunido com os jovens, com os nossos irmãos, também com o nosso presbítero. Também eu quero agradecer a honra pelo convite dos nossos irmãos, também o nosso pastor que nos confiou esta oportunidade. E estamos aqui para propagar a palavra de Deus, Tudo aqui é para o Senhor e somos gratos a Deus por tudo. Estou honrado de estar aqui nesta oportunidade. Amém. E temos também a presença da adolescente Luana Santana. Seja bem-vinda, Luana. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero externar minha alegria e minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar reunidos com os jovens, com os dirigentes e com o presbítero Brivaldo. É uma honra para mim. Amém. Está conosco também uma linda equipe de jovens, como todos podem ver, que foram especialmente convidados para estarem participando da conversa e louvando ao Senhor. Temos aqui a jovem Estila Ingrid, a jovem Beatriz, o jovem Júlio Figueiroa e o nosso tecladista que está ali sempre conosco, Gabriel Silva. Sejam todos bem-vindos. Esse espaço é de vocês. Amém. E como sempre fazemos, nós vamos iniciar com a leitura da palavra de Deus com o presbítero Brivaldo. Meus queridos, nesse momento nós queremos compartilhar o momento da leitura da palavra de Deus no Salmo 119. Pela graça de Deus estamos aqui e, como sempre fazemos em nossos trabalhos, nossos cultos na igreja, aqui não deixa de ser um culto, um espaço que Deus tem aberto. Sim. Salmo 119 e o versículo 9 traz uma expressão muito gloriosa. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nesse momento orarmos, agradecermos a Deus pela leitura da sua palavra. Bendito Deus, querido Pai, no teu nome santo e precioso, estamos aqui mais uma vez, nesta noite, junto com teus filhos, este grupo de jovens, com este casal, para este trabalho que tem sido realizado constantemente para o louvor do teu nome. Ó Deus, sabemos que vidas estão sendo alcançadas neste momento, tanto, Senhor, de perto como de longe, que seja edificante e que venham, Senhor, ser alimentado por este momento, com tudo que irá acontecer neste trabalho. Nós te louvamos pela tua palavra e pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. O salmista, rapidamente aqui, ele traz algo muito importante que envolve a juventude, a purificação. Como tema que está sendo tratado nesta noite é sobre a oração, é um dos ingredientes da purificação da vida de um jovem e da vida de todo aquele que serve a Jesus, que quer segui-lo como Senhor e Salvador. Esta purificação é observando os seus mandamentos, a sua palavra, que traz justamente a chave principal que nós temos, o aprendizado da palavra de Deus. Então, o mancebo, o jovem, abrindo o seu coração, quando ele busca, ele se desvia do mal, né? Se desvia das contaminações que o mundo está trazendo aí, principalmente neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, a purificação é algo primordial que nos tira do laço e das investidas dos inimigos. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, que é alimento para a nossa alma. No programa passado, conversamos sobre o tema o jovem e o seu relacionamento com Deus. Percebemos que a leitura da Bíblia Sagrada e a oração são elementos indispensáveis para termos uma intimidade com o Senhor. Hoje estaremos conversando especificamente sobre a oração. Então, estejam todos atentos, pois o tema da nossa conversa hoje é o jovem e a oração. Charles Spurgeon, um grande pregador britânico do século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse certa vez: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Devemos entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou. Pois, como diz certa frase, a oração através da fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. É verdade. A oração exercita o espírito. O soldado cristão está empenhado em uma luta. Na vida em que o crente leva, os perigos são graves e muitos, mas o seu grande comandante lhe oferece a sua ajuda. E essa ajuda pode ser solicitada através da oração. Então agora vamos às perguntas. E quem fará a primeira é a jovem Estila Ingrid. Paz do Senhor para todos. Amém. A minha pergunta para o presbítero é: como é que pode ser definida a oração? Existe algum modelo e classificação? E qual deve ser seu alicerce? Jovem Ingrid, a pergunta é muito importante, né, nesse momento que nós estamos vivendo, porque a oração, como alguns escritores falam, ela é a respiração da alma. Quando nós paramos de respirar fisicamente, morramos no sentido fisicamente. E quando se para de orar, o espírito, a alma, ele se enfraquece. Então, nos dias que nós estamos vivendo, devemos alimentar mais e mais e mais a nossa alma buscando a oração, no contexto, né? E dentro da própria pergunta que você fez, há um modelo, né? Há um modelo, o alicerce principal da oração é a própria palavra de Deus.
é o alicerce firme, aonde nós aprendemos a cada momento. A oração, ela se define como a respiração da alma, o elo entre o Criador e a criatura, e o servo e o Senhor. O modelo da oração, no sentido que Mateus, no capítulo 6, vamos observar, por favor, capítulo 6, versículo 5 ao 13 de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Jesus, ele trouxe um modelo. E esse modelo, ele traz na continuação do Sermão da Montanha, onde ele diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois te comprazem em orar, em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. Quando o apóstolo, ele trata aqui que fecha a tua porta e entra, que teu Pai vê o que está oculto, ele está dizendo tudo que você tem em particular, falando ou não, ele está entendendo. E ele diz assim, né? E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós, necessário, entre vos lhe perdides. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, esse foi o modelo que Jesus nos trouxe. Foi esse modelo que ele nos deu para que a gente possamos continuar nesse critério. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Complementando o comentário do presbítero Brivaldo, a respeito do finalzinho da pergunta sobre o alicerce, seria muito bom também fazer uma analogia a um versículo, que no caso se encontra em Mateus, no capítulo 7, e nos versos 6 a 5, a 15 no caso, que fala da questão da casa fincada sobre a rocha. E ao analisarmos, ao metaforicamente analisarmos e colocarmos isso no contexto atual, podemos subentender que a casa seríamos nós, a oração seria a rocha e a areia seria a questão dos desejos e prazeres mundanos. Ou seja, se no momento em que colocamos a nossa vida alicerçada na areia, no caso, nos prazeres e desejos mundanos, a nossa vida faça a ser vulnerável a problemas, a depressão, a todas as dificuldades que o mundo possa causar na pessoa. E a partir do momento em que muda essa situação e colocamos a nossa vida fincada na rocha, na oração, passamos a ver sobre outra ótica, sobre outro nível, pois a oração muda tudo. A oração muda a comunhão com o Senhor, muda tudo na vida do jovem. Ou seja, ao colocarmos isso em nossa vida, ao colocarmos isso como base da nossa vida, passaremos a ter controle, colocar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor e a estendermos, a entregarmos a nossa vida para que o Senhor, com a sua misericórdia, derrame sobre nós a sua graça e a sua sabedoria para nós. Amém. Glória a Deus. E aproveitando a oportunidade também, mediante o que o nosso presbítero falou, que a nossa jovem também falou, eu acho interessante que a nossa jovem perguntou e no final da pergunta ela falou sobre qual seria o alicerce da oração.
E eu tenho para mim que um dos alicerces da oração, assim, fundamentais, seria a perseverança. Porque é necessário haver perseverança, e perseverança fala de insistência, fala de constância, fala de permanecer. Então nós precisamos permanecer, perseverar em oração, porque o próprio apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 12, ele diz: perseverai em oração, velando sempre em ação de graças. Então devemos perseverar, devemos continuar, e eu creio que é um dos alicerces também da oração. Complementando, vamos ver Salmo 1. Quando falamos dos alicerces, ou do alicerce, nos referimos sobre a Bíblia, porque ela traz um contexto de adoração, de inspiração, de aproximação. Veja que o salmista disse no capítulo 1, ou no Salmo 1, verso 2, ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando meditamos e temos o prazer, ele diz que somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Estamos crescendo a cada dia, nos fortalecendo a cada dia, porque, como o irmão Rinaldo frisou no início, a oração, ela serve como ato de purificação, transformação, né, a cada momento na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção, não é? Nós temos esse acesso ao Pai através da oração. E compreendendo que Jesus é o nosso amigo, quem não quer falar com um amigo, não é verdade? Conversar com ele. Então, já sei que os próximos blocos serão ainda melhores, porque o tema é maravilhoso. Amém? Vamos agora ouvir um hino pelo jovem Júlio? Difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito e que o Senhor não desistiu de te ajudar. E se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus.
quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir. Na paciência, Ele possui as nossas vidas. Em meio às causas perdidas, Ele tem a solução. Deus abre caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. A louvar a Deus, Ele abre a porta pra você passar. Ele faz caminho no meio do mar e a tempestade Ele pode acalmar. Ele é Deus, é Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar nossa conversa sobre o tema o jovem e a oração. Vamos a mais uma pergunta que será feita pela jovem Beatriz. Paz do Senhor, presbítero Brivaldo. Eu gostaria de saber, a gente somos muito falhos, e eu gostaria de saber se existe algum critério bíblico para que nossa oração chegue diante de Deus. Existe sim, irmã Bia. A Bíblia está repleta de vários contextos justamente que nos mostra isso. Mas vamos frisar um. Ser santo. A Bíblia diz que é ser separado. E ser separado não é fácil. Temos alguns exemplos na Bíblia, entre tantos, que vamos frisar uma agora. A vida do grande profeta Daniel, do grande jovem que prevaleceu em uma nação totalmente inversa da dele, cultura diferente, né? Religião diferente, tudo que não dava satisfatoriamente para ele conviver, mas ele resistiu. Vamos ver aqui, abrir a nossa Bíblia, por favor. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, nós vamos ver que nos primeiros versículos trata justamente, né, o que foi constituído para que pudesse ter o único centro de atenção. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi apresentado como um dos 3 príncipes que representasse diante da corte todo o sentido do que era necessário. Do versículo 4 em diante diz: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procuramos contra ele na lei do seu Deus. Veja que nesse momento aqui, o que eles estavam procurando era algo que pudesse incriminar Daniel. Não encontraram, mas eles observaram algo em Daniel, que Daniel orava por 3 vezes durante o dia. E era interessante que ele, na sua oração, ele orava olhando para Jerusalém. Orava para lá. Então, quando ele viu isso, eles quiseram incriminar Daniel, porque não acharam nele nada que pudesse ter uma falha. Então, quer dizer, a oração
ela é uma chave importante na vida do cristão, na vida da juventude, e a perseverança que nós devemos sempre ter. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, concluindo, corroborando ao que o comentário do presbítero Brivaldo fez, eu queria meditar na carta de Tiago, no capítulo 5 e os versículos 17 e 18, que fala sobre a questão do profeta Elias. Irei mencionar a palavra. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Amém. Assim como diversos exemplos e modelos que a Bíblia traz, podemos mencionar sobre a natureza humana do profeta Elias. Ele era como nós, passava por diversas tentações e lutas diárias nas quais passamos no nosso cotidiano. E vemos que Tiago, ao falar do profeta Elias, ele caracteriza a natureza humana, sendo que não empecilho para a vida de santidade, como o presbítero citou. E vemos também na questão da sua obediência, complementando a questão de ser santo, a santidade ser um critério relevante para que a oração chegue aos céus. Pedir certo, ser obediente, seriam elementos bastante relevantes para a vida do jovem cristão, para que o jovem tenha consciência e que saiba usar a oração como uma arma poderosa para vencer esse lado do inimigo. Amém. Glória a Deus. E eu acho interessante também, e tudo quanto foi falado aqui, queria citar o exemplo também de Paulo, né? Paulo, quando ele disse que orou ao Senhor por 3 vezes, quando ele estava com um espinho na carne, e o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Aí Deus também fala, Jesus fala a ele, né? O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Ou seja, Deus sabe que nós somos limitados, que somos fracos, que somos falhos. Mas Ele quer que reconheçamos, assim como Paulo reconheceu, porque Paulo disse: eu reconheço que sou fraco, que preciso de Jesus. Amém? Então o Senhor, Ele que é a nossa força. A força não está em nós, porque nós somos fracos, somos falhos, mas através da oração obtemos força, obtemos esperança, e o Senhor, aleluia, nos ajuda. Amém? Amém. Tem também uma parábola que Jesus citou, não é? Mostrando um fariseu, não é? Que se achava numa situação de santidade diante dos outros, né? Era prepotente, né? Ele chegou diante do altar de Deus se colocando nas alturas e como aquela criatura que merecia ser ouvido. E a consciência de quem somos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, a consciência da necessidade, da graça de Deus, é que vai também mover o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus se levanta para ouvir o clamor do necessitado. Logo depois dele veio um pobre. Eu sou um pobre e necessitado. Não sou digno de levantar o rosto daqui diante de ti. Então, esse reconhecimento de como somos limitados, imperfeitos, como Ingrid falou, nós somos muito falhos. De fato, somos muito falhos. E pelas nossas próprias condições, jamais teríamos como chegar, não é, diante do Pai em oração. Mas pela graça que foi manifestada através de Cristo Jesus, hoje podemos, reconhecendo: Pai, nada sou, nada posso. Veja aqui no modelo que o presbítero colocou, que Jesus apresentou, o Pai Nosso. Jesus iniciou a oração adorando e enaltecendo: Pai nosso que estás no céu. Então ele começa adorando, se reconhecendo como menor. Então esse é o modelo para nós, não é? O critério é esse, é a gente chegar diante de Deus com o coração humilhado, contrito,
e suplicar, não é? Adorar, engrandecer ao único que é digno de ser engrandecido, de ser adorado, e suplicar e colocar diante dele as nossas necessidades. E a gente vê muitos exemplos bíblicos de que Deus atendeu a oração. Tem muitos, não é verdade? E se a gente fosse abrir aqui para cada um contar um testemunho, eu sei que teria ia muito. ser uma vigília. Não é verdade? É verdade. Porque o crente que tem experiência com Deus, não é? Ora e Jesus atende, e Jesus se revela, e Jesus responde, e Jesus manda, e Jesus abre porta, não é verdade? E Jesus manda esposo, manda esposa, não é verdade? Eu já vi uma jovem dizer, eu não tenho coragem de falar com Jesus sobre isso, não. Eu tenho vergonha, eu vou pedir a ele um esposo, mas é a ele que a gente tem que pedir, porque ele manda, ele vê além. Ele sabe o que precisamos. Então, ele sabe, ele é quem faz a melhor escolha. Então, sobre tudo que você pensar, você pode orar ao Senhor. Você pode pedir ao Senhor, porque Ele tem interesse em suprir as nossas necessidades. Até aquelas que você pensa, mas isso Jesus não vai querer. Meu esposo tem experiência sobre isso que ele conta muito aos adolescentes. Mas Jesus tem interesse, sim, nos mínimos detalhes. Então, a gente pode colocar diante dele em oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos seguir. Agora, quem vai cantar é a jovem Estila Ingrid. O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o
a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Amém, meus irmãos e amigos. Estamos conversando hoje sobre o tema O Jovem e a Oração. Não se esqueça de compartilhar o link e dar o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Vamos a mais uma pergunta e agora quem fará é o jovem Júlio. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando esse momento e eu quero perguntar para o presbítero Brivaldo. Existem pessoas que oram mais e outras que oram menos. E eu queria saber se existe uma definição para um tempo de oração ou se esse tempo influencia na nossa vida espiritual e na resposta que nós recebemos. A Bíblia nos refere que devemos orar em todo tempo, em toda instância, em todo momento. Há pessoas que têm a predisposição de orar menos, outros de orar mais. Isso vai de conforme a condição de cada um, né? A Bíblia diz que, lá no capítulo 10 de Daniel, e os versículos lá na frente, fala que Daniel orou por 21 dias. A Bíblia refere isso aí. E que ele já estava se inquietando, mas veio o anjo Gabriel lhe trazer a resposta, o que estava impedindo. Há pessoas que oram e querem a resposta imediatamente. Isso é natural do ser humano. Todos nós queremos rápido, né? A oração que é respondida logo, mas é a oração que Deus nos prova para ver se a gente estamos perseverante ou não, esperar pela sua resposta. Temos que insistir, bater na porta, não desistir. Se orou a primeira noite e não veio a resposta, ora a segunda noite, ora a terceira noite. Eu comparo a oração quando você está cavando um poço. Você está cavando um poço e você quer logo encontrar o quê? A água. E você cava, e quando você pensa que deu água, deu em rocha. E você escuta aquela voz. Vá tirando as pedras. Vai insistindo. Vai insistindo. Porque Deus vai lhe dar resposta mediante o que você está esperando. Não tenha dúvida disso. A Bíblia disse, batei e dá-se-vos. Então nós temos que bater, nós temos que fazer. Eu tenho uma experiência, foi na minha vida mais jovem. Eu era como sou ainda, um diácono, morava com meus pais e minha mãe criava um sobrinho nosso. Ele tinha aproximadamente 3 anos e dormia no quarto, no berço ao lado dela. E eu estava no meu quarto orando, era solteiro, e eu vi um grito. Me levantei do meu quarto, fui ao quarto dela e ela estava com uma forte dor no peito. Mas ela gritava. Ela chegou até, urinou-se toda de tanta dor. E ela disse, eu estou partindo. Eu não tinha aparelho celular. Eu não tinha um carro na porta. O que eu tinha, eu usei. A minha arma, a oração. E dobrei o joelho na beira da cama e escutei a voz dizer assim,
coloca a tua face no pó. E eu orei. 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração. E eu disse, Senhor, eu estou cansando. E ele disse, estou provando a tua fé e quero ver até onde tu vais. E quando deu, era aproximadamente 11 horas da noite, 5h45 da manhã. Quando me levantei da oração, a minha mãe já estava dormindo, sem a dor, porque a oração faz um milagre na nossa vida. Então não desista. Persevere. Está difícil? Continue batendo na porta. Porque o grande, o nosso Deus, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele vai se levantar e vai responder a nossas orações. Amém? É verdade, quando o presbítero falava, eu lembrava que a gente tem o papel de orar, mas a resposta da oração vem de Deus. É isso? Aí cabe a gente orar e Deus ele dá a resposta no tempo que ele quer. Tem servos de Deus que oraram, como Ana orou para pedir um filho, teve um tempo determinado. Isaac casou com 40 anos, orou para ter um filho. Deus veio dar um filho a Isaac quando ele já tinha 60 anos. Quer dizer que ele passou 20 anos orando. O presbítero passou a noite orando, mas eu lembro quando eu novo convertido, eu estava jantando na mesa e pouco tempo de crente eu ouvi a voz do Senhor. E o que ele falou comigo foi orar. Ele disse, orar. Por quê? Porque meu sobrinho ele estava no quarto, chorando muito, muito novinho, e a mãe balançava ele, não tinha nada que acalmasse aquela criança, ele contorcia de dores. E eu com pouco tempo de crente ouvia, eu disse, eu acho que não estou bom. Eu não tinha muita experiência, como Samuel ouviu a voz de Deus, não tinha, eu disse, eu vou dormir, eu não estou bem não, eu corri para a cama, mas Deus ele é o Senhor. E nós somos servos, não tem quem resista à voz dele. E aí eu fiquei na cama, aí eu tinha que levantar. Aí chamei a minha irmã, disse, vamos orar. Aí eu fui para o quarto, chamei a minha irmã também que era crente, chamei a mãe do menino e a gente foi no quarto. A gente levantou a mão para o céu e orou ao Senhor. Quando a gente orou, quando disse amém, o menino já estava dormindo, glória, quietinho. Mas Deus ele nos dá essa experiência com oração. Que a oração ela é coisa boa para a vida do crente. É através da oração que a gente vai tendo a comunhão, são as experiências com Deus. Então o crente não pode ter uma vida sem ser uma vida de oração. É isso? Então esse tema é bom. Esse tema é rico para você, jovem que está em casa e muitas vezes está sem força. Vá orar, como o presbítero falou, entre no seu quarto, né? Dobre o seu joelho, fale com o seu pai que está em oculto, mas ele conhece no íntimo, ele conhece o íntimo de cada um, ele sabe o que a gente precisa, ele tem resposta para você. Ele está falando com você essa noite, né? Ele está dizendo, ore que eu tenho resposta para a sua vida. Amém? Orar não é fácil. Orar não é fácil, é difícil. Não são todos que estão hábito. É verdade. Porque a Bíblia diz que orar é você sacrificar a carne. É você moldar ela. É você trabalhar ela. A oração molda, trabalha a nossa vida espiritual, a nossa conduta como cristãos. E através da oração, nós tenhamos a cada dia diante de Deus experiência, porque a oração traz experiência para todos nós. Amém? Amém. Eu achei interessante também, meu presbítero, o que o nosso jovem Júlio ele perguntou, onde ele falou sobre você orar, umas pessoas que oram mais e outras que oram menos. É aquilo que a gente falou desde o começo, né? Que deve haver aquela insistência, a permanência, a constância na oração. E eu gosto também sempre de fazer uma analogia, uma comparação, de que a nossa vida ela é como um carro. Quando a gente leva o nosso carro para o posto de gasolina, para abastecer, a gente leva o carro até lá na bomba. E eu gosto de fazer essa analogia. A oração, eu gosto de comparar como se fosse a bomba onde a gente abastece o nosso carro. E o carro ele precisa de combustível para se locomover, ele precisa de combustível para andar. Da mesma forma é a nossa vida. A gente precisa de combustível. E onde a gente encontra combustível? Através da oração, buscando
A gente precisa orar para estar cheio. Eu sempre ouvia as pessoas falarem que quando você ora muito, você tem muito poder. Quando você ora pouco, você tem pouco poder. Então, quando você ora, quando você busca, aí você está cheio de Deus, você está cheio de poder. E precisamos orar, porque como jovens, Deus ele quer nos usar nesses últimos dias, no século em que estamos vivendo aí, a juventude, na imoralidade, prostrada na prostituição, muitos jovens aí com 12, 13 anos. A gente precisa, e Deus ele quer, ele conta com a gente, mas cabe a gente querer também. Buscar e estar nos pés do Senhor, porque ele quer nos usar, mas também nós temos que ir até ele, não ele vir até nós, mas nós estamos ali. Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu quero ter um compromisso sério contigo. E nós buscamos esse compromisso através da oração. É onde a gente encontra poder, é onde a gente encontra o combustível necessário para a nossa vida cristã. Amém? E complementando o seu comentário, podemos também fazer uma analogia a Oséias, quando fala sobre que o povo perece muito por falta de conhecimento. E apropriando ao tema do Espaço Jovem de Valor sobre o jovem e a oração, podemos subentender que os jovens perecem pela falta de oração. A oração é a base, é o sustento do crente, do jovem, para viver nos dias de hoje. Deus quer usar fortemente essa geração, mas para sermos usados, devemos ter a aptidão de deixar ser usado por Deus através da comunhão com Deus. Assim como Deus se relacionou com Enoque, teve comunhão com Deus. E assim Deus quer com a gente, Deus quer com os jovens de hoje, que sejamos convictos, que sejamos relacionáveis com o Senhor e estejamos capacitados, aptos a sacrificar, a mortificar a nossa carne e a vivificar a nossa alma, detestando o pecado e vivendo em santidade. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, de fato. A oração é o combustível que nos faz avançar espiritualmente, né? A gente não pode abrir mão dessa prática, não. Na igreja a gente ora em conjunto, não é? Tem aquele culto, tudinho, mas tem a sua intimidade com Deus, não é? Criar o seu altar, ter o seu tempo com Deus lá na sua casa, como ensina a palavra de Deus. E é bênção, viu? É bênção, é crescimento certo. Amém. Graças a Deus. Agora vamos ouvir um hino pela jovem Beatriz. Mas ainda bem que a
caso envelheceu, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Querido jovem, toda oração deve estar alicerçada na fé. É um ato da alma, mediante o qual nos colocamos sob os cuidados de Deus, pois reconhecemos que dependemos dele e que somos limitados. A oração faz parte da adoração coletiva, mas também faz parte da adoração individual. Ela incorpora em si as atitudes essenciais da adoração, como a confiança em Deus, a submissão à sua vontade e o louvor devido à sua pessoa e às obras divinas. A oração é o caminho certo para a bênção e é o maior meio de ser uma bênção para outros. Através de nossas orações, Deus pode mudar gerações, vidas e países que estão precisando do seu incondicional e infalível amor que um dia nos resgatou. A oração envolve toda a Trindade. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E no versículo 34 diz: foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, querido jovem, persevere em oração, porque Deus te fará um vencedor. Concluímos que a oração é de extrema importância e essencial na vida cristã, para podermos estar mais íntimos de Deus. Por isso, convidamos você, jovem, a fazer uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje, busque e se entregue mais a Deus através da oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a Deus por tudo que Ele nos concedeu, por mais um programa realizado. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao nosso pastor setorial, Paulo Cristóvão, e a sua esposa, a irmã Josi, pela confiança e por todo o apoio que tem nos concedido nesse espaço jovem de valor. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, aqui no estúdio, ao presbítero Brivaldo. Amém, meus amados irmãos. Nós somos gratos também por esse momento. Agradecemos ao nosso Deus. Foi um momento muito rico, de muito aprendizado. Amém. Com todos vocês, né? Com o casal. Amém. Agradecemos a esse espaço que o nosso pastor tem aberto, muito rico, que vai se desenvolvendo e contagiando a cada tema que vai sendo sugerido e colocado. A oração vai marcar no coração de muitos que não oram e vão estar voltando para o altar. Amém? Deus abençoe. Queremos agradecer também ao nosso jovem Pedro Jorge. Amém. Para mim foi uma honra estar aqui nesta oportunidade. Também agradeço ao nosso pastor, né? Nosso pastor setorial Paulo, sua esposa, a irmã Josi,
aos nossos dirigentes também aqui do programa Jovem de Valor, Espaço Jovem de Valor. Para mim foi uma honra e poder estar aqui aprendendo e meditando na palavra de Deus sobre a oração, né? Amém. Amém. Agradecemos também a adolescente Luana Santana. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa honra e oportunidade. Agradeço ao pastor setorial, pastor Paulo Cristóvão, a sua esposa, irmã Josi, aos dirigentes, a irmã Kelly, diácono Rinaldo, e a todos os demais jovens e presbítero Brivaldo, por essa oportunidade de oportunizar, democratizar o conhecimento sobre a palavra do Senhor, pois muitos jovens estão parecendo por essa falta de conhecimento e é importante falar do Senhor, né, e da sua palavra. Amém. Queremos agradecer também a toda a equipe de jovens que esteve aqui conosco, a equipe de produção que está sempre ali no batente, não é isso? Queremos agradecer também a todos. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Agradecemos a você que esteve assistindo até agora. Obrigada pela sua companhia. Que a conversa de hoje sirva como combustível para o teu despertamento e crescimento espiritual. Receba o nosso abraço. No próximo programa, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Contamos com todos vocês nesse mesmo horário, não esqueçam. E não esqueçam também que esse espaço é de todos vocês que são Jovens de Valor.